Sejam muito bem-vindos ao podcast Em Contas. Eu sou a Bia, mais um encontro para você que quer dominar tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral de forma descomplicada. Exatamente. Eu sou o Léo e aqui é papo reto, sem termos técnicos complicados, só informação útil e prática para o seu dia a dia. Vamos nessa? Este podcast é seu parceiro no aprendizado. Este é o nosso 4º episódio da temporada de 2021 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje, Bia, vamos analisar um caso julgado em 25 de março de 2021, referente à prestação de contas de um diretório nacional partidário do exercício financeiro de 2018. Um julgamento, olha, bastante emblemático, viu? Com lições importantes para todo mundo que atua nessa área. Um caso de 2018, julgado só em 2021. Parece que leva um tempinho mesmo para a Justiça Eleitoral analisar tudo, né, Léo? Mas por que a gente escolheu justamente esse caso? O que ele tem, assim, de tão especial para a gente dedicar um tempo aqui para ele? Ótima pergunta para a gente começar, Bia. Olha, a relevância desse caso é grande por vários motivos, sabe? Primeiro, a gente está falando de controle de dinheiro público, né? O fundo partidário. Como a gente sabe, a Constituição, lá no artigo 17, e a Lei dos Partidos, artigo 32, exigem essa prestação de contas. É transparência, né? Fundamental para a democracia. Sim, claro, o dinheiro público tem que ser fiscalizado. Exato. Segundo, a decisão do TSE nesse caso foi, assim, uma das mais duras possíveis. As contas foram julgadas não prestadas. Isso aí já acende um sinal vermelho gigante, né? Nossa, não prestadas? Pois é. E terceiro, Bia, os motivos que levaram a isso e as consequências para o partido são muito, muito instrutivas. É quase um estudo de caso do que não fazer. Não prestadas realmente soa bem mais grave do que contas desaprovadas ou, sei lá, rejeitadas. Para quem está ouvindo a gente e talvez não conheça tão bem esses termos, qual é a diferença principal, Léo? Por que não prestadas é tão pior assim? Excelente ponto para a gente esclarecer, Bia. Vamos lá, de forma simples. Imagina assim, contas aprovadas com ressalvas ou desaprovadas significa que a Justiça Eleitoral conseguiu analisar, achou uns problemas, mas ok, deu para ver o conjunto, sabe? Tipo, corrigiu a prova, achou erro, mas deu nota. Já as rejeitadas, os erros são mais graves, comprometem a confiança, mas ainda deu para analisar alguma coisa. Agora, não prestadas, aí o buraco é bem mais embaixo. Significa que a papelada estava tão ruim, tão incompleta, faltando tanta coisa essencial, que a Justiça Eleitoral simplesmente não conseguiu analisar. Não deu nem para começar a verificar direito, entende? Caramba! A resolução do TSE, que cuidava disso em 2018, a 23.546, previa isso lá no artigo 46. É como se o partido, na prática, não tivesse entregado o material mínimo para o exame. A consequência é drástica porque aí se presume que está tudo irregular. Entendi perfeitamente. Então não é que acharam um errinho aqui, outro ali. A coisa estava tão bagunçada que nem deu para saber se estava certo ou errado, é isso? Exatamente. E pelo que eu vi no material aqui, o relatório técnico da ASP, que é o pessoal lá do TSE que faz a primeira análise, né, pintou um quadro, assim, bem feio. Falaram em arquivos ininteligíveis, documentos sem assinatura, sem validade, divergência de valor em documentos sem explicação. Que tipo de documento-chave estava faltando para chegar nesse nível, Léo? Dá para detalhar um pouco para a gente ter ideia do tamanho do problema? Dá sim, Bia. E é importante detalhar para entender porque a decisão foi tão radical. A falta de documentos essenciais, aqueles que o artigo 29 da resolução exigia, foi gigante. Vou listar os principais pontos que a área técnica apontou e o TSE concordou. Primeiro, e isso é gravíssimo, faltaram todos os extratos bancários das contas do partido. Na forma definitiva, sabe? Aquele extrato oficial do banco que mostra tudo, entrada, saída, saldo, dia a dia. Nossa, sem extrato bancário. Impossível, é o básico de qualquer controle, né? Exato. Como é que você rastreia o dinheiro, especialmente o público do fundo? Sem isso, não tem como. Que mais? Segundo ponto. Faltaram documentos fiscais válidos para comprovar a maioria esmagadora das despesas. A gente está falando de nota fiscal direitinha, recibo detalhado, contrato de serviço.
Aquilo que prova que o gasto aconteceu de verdade e para quê, né? Isso. A papelada que mostra que o serviço foi feito ou bem foi entregue e qual era a finalidade. Sem isso, principalmente com dinheiro público gasto em irregular. E nesse caso, a falha era geral. Terceiro problema sério. Os demonstrativos contábeis, balanço, DRE, obrigações a pagar, essas coisas. Várias dessas peças foram entregues, aí retificaram depois da análise técnica, só que as novas versões vieram cheias de problema, sem assinatura do representante do partido e do contador, sem nota explicativa dizendo por que mudou e, pasme, Bia, com valores totalmente diferentes dos originais, sem justificar nada. O pior foi no demonstrativo de obrigações a pagar. Na primeira versão tinha um saldo lá, na versão corrigida que veio depois, esse saldo diminuiu em R$ 416.899,42. Quase R$500 mil. Que sumiram. Exato. Quase R$500 mil de dívidas que evaporaram de um documento para o outro, sem nota explicativa, sem documento para comprovar, sem nada. Isso levanta uma suspeita enorme sobre a contabilidade, né? Com certeza, uma diferença desse tamanho sem explicar nada é um sinal vermelho piscando forte. Mostra uma falta de controle ou de transparência, no mínimo, né? E além desses problemas aí com os demonstrativos, teve mais alguma coisa faltando que foi relevante? Sim, Bia. Outra coisa, eles não responderam a perguntas específicas da área técnica sobre grana de campanha. Tinha uma dúvida lá sobre R$ 96.340,41 de sobras do FFC, o fundo de campanha, que deveriam ter sido devolvidas para o Tesouro. E aí? Aí o partido foi intimado para comprovar a devolução ou explicar o que fez com o dinheiro. E simplesmente não respondeu. Deixou quieto. E para fechar com chave de ouro, o demonstrativo de notas explicativas, que é justamente onde o partido deveria explicar tudo, detalhar critérios, justificar as mudanças para dar clareza, né? Sim. Veio praticamente em branco, sem nada relevante escrito, mesmo com toda aquela bagunça e mudança nas outras peças. Ou seja, faltou o básico do básico para a Justiça Eleitoral conseguir entender o que aconteceu com o dinheiro e o patrimônio do partido naquele ano. É um cenário realmente caótico. E eu vi também que eles tentaram juntar uns documentos depois do prazo. Como é que isso funciona nesse processo de prestação de contas? Dá para ir corrigindo a qualquer hora? Ótimo ponto, Bia, porque isso toca num conceito jurídico chave, a preclusão. Sabe, o processo de prestação de contas, apesar de ter suas regras próprias, ele é um processo na justiça, tipo um processo judicial mesmo. Ah, entendi. Tem regras de processo. Exato. Quando a área técnica do TSE acha falhas e manda o partido corrigir ou apresentar documento, tem um prazo para fazer isso. Se o partido não cumpre o prazo, já era. Perde o direito de apresentar aquele documento ou aquela explicação depois. É tipo perder o bonde? Isso. Perdeu o bonde. Opera a preclusão, que é a perda da chance de fazer aquele ato no processo. Nesse caso que a gente está vendo, o partido tentou mesmo entregar coisa depois do prazo da intimação. Só que o ministro relator lá no TSE, seguindo o que o tribunal sempre decide nesses casos, não aceitou. A regra é clara. O momento de apresentar é quando a justiça manda dentro do prazo. Não adianta correr atrás depois que o tempo acabou. Isso vale para tudo na justiça e para a prestação de contas também. Entendido. Regra do jogo é para seguir e prazo é prazo. Isso mostra como é importante ter organização e ficar atento aos comunicados da justiça, né? Totalmente. E voltando pro coração do problema, Leo, que foi a falta de comprovação dos gastos, principalmente com dinheiro público do fundo partidário. Quais foram os valores totais que o TSE marcou como irregulares por causa disso? Os valores são altos, Bia. O TSE considerou irregulares, por falta de documento de comprovação direitinho, como manda o artigo 18 da resolução, os seguintes valores. Primeiro, um total de R$ 1.208.593,94 que saíram da conta do fundo partidário. Segundo, mais R$ 47.237,72 que saíram da conta específica para incentivar a participação das mulheres na política. Nossa, somando tudo dá mais de R$ 1.250.000. Exato. E aqui, Bia, tem um ponto crucial, uma lição que a gente sempre bate na tecla.
Não adianta só mostrar o extrato com o dinheiro saindo. Isso só prova que saiu da conta. Certo. A lei e as normas do TSE exigem mais. Precisa comprovar que o serviço foi mesmo prestado ou o bem foi entregue. E mais, precisa mostrar a ligação clara daquele gasto com a atividade do partido. Para que serviu aquilo? Era permitido por lei. E como prova isso? Com as notas fiscais, contratos, principalmente documento fiscal idôneo, nota fiscal detalhada, contrato explicando o serviço, recibo certinho. Sem essa papelada completa e regular, o gasto é regular, mesmo que o dinheiro tenha saído da conta. E nesse caso, a falta de comprovação foi geral, pegou quase tudo. Essa é uma lição de ouro mesmo, Léo. A dupla chave. Provar que gastou de verdade e provar que o gasto tinha a ver com o partido. Não é só pagar, tem que provar o quê, para quem, e que isso está dentro das regras. Perfeito. E além dessa falha gigantesca na comprovação dos gastos, o julgamento do TSE também apontou que o partido não cumpriu aqueles percentuais mínimos obrigatórios de uso do fundo, né? Vamos falar primeiro da parte que tinha que ir para a fundação do partido. Vamos sim, né? Essa é outra obrigação importante da lei. A lei dos partidos, lá no artigo 44, inciso 4, diz que os partidos têm que usar no mínimo 20% do que recebem do fundo partidário para criar ou manter uma fundação de pesquisa, de estudo político ligado ao partido. O investimento em formação, né? Exato. No caso desse partido, em 2018, ele recebeu um valor do fundo que, aplicando os 20%, daria um mínimo para a fundação de R$ 250.512,91. Só que o que aconteceu? O partido diz que repassou só R$ 182.814,78 para a fundação. Ou seja, já menos que os 20% obrigatórios. E o problema não parou aí. Mesmo esse valor menor não foi comprovado direito. Faltou documento do partido, faltou documento da fundação, tipo parecer do Conselho Fiscal da fundação, extrato da conta dela, relatório do que ela fez com o dinheiro. Aí tem um detalhe importante, Bia. O TSE tinha decidido antes, num outro caso, que a análise mais funda das contas das fundações só ia começar para valer a partir de 2021. Sabe, por segurança jurídica, para dar tempo de adaptar. Ah, entendi. Então, nesse julgamento de 2018, o TSE não fuçou nos gastos da fundação em si, mas marcou a irregularidade do partido por não ter passado os 20% e por não ter comprovado nem o repasse menor que ele fez. A falha principal aqui foi do partido, de não cumprir a obrigação dele. Certo. Mesmo que a análise da fundação ficasse para depois, a obrigação do partido de repassar os 20% e provar isso já existia e não foi cumprida. E qual foi a outra regra de aplicação mínima que também furaram, Léo? Aquela das mulheres na política. Exatamente, Bia. O mesmo artigo 44 da Lei dos Partidos, no inciso V, tem outra regra. Os partidos têm que usar no mínimo 5% do fundo para criar ou manter programas para incentivar a participação política das mulheres. Uma ação afirmativa importante. Sim. Para esse partido, em 2018, esses 5% davam um mínimo de R$ 62.628,22. O que a análise do TSE achou? Viu que na conta bancária específica para isso saíram R$ 47.237,72. Já é menos que os 62 mil que era o mínimo, né? Bem menos? Mas o problema foi ainda pior. O partido não mostrou nenhum documento fiscal, nota, recibo, contrato, que provasse que esses 47 mil que saíram da conta foram mesmo usados em ações para incentivar as mulheres. Não basta sair da conta certa. Tem que provar que gastou naquilo que a lei manda. Sem prova, o valor é irregular. E ainda tinha um rolo extra nesse ponto, não tinha? Algo de uma decisão antiga? Tinha sim, Bia, um complicador. O partido já vinha com uma dívida nessa área. Num julgamento anterior, das contas de 2011, o TSE tinha mandado o partido gastar um valor a mais, uns R$ 38.600 na época, que precisaria atualizar justamente para promover a participação feminina. E esse gasto extra tinha que ser feito em 2018. Ah, então era para compensar a falha antiga? Exato. Ou seja, além de não cumprir os 5% de 2018 e não provar o gasto do que movimentou,
o partido ainda descumpriu uma ordem judicial específica para fazer um investimento a mais naquela área, naquele ano. Falha dupla. Que situação, hein? Descumprir a regra do ano e a ordem judicial antiga, isso deve ter pesado bastante na avaliação. E tem um número que me deixou bem curiosa além do parecer técnico, Léo. Falaram que o percentual de irregularidade foi de 100,26%. Como assim, mais de 100%? Isso é possível? O que significa um índice desses na prática? É um número que chama atenção mesmo, parece estranho, né, Bia? Mas tem explicação técnica e mostra bem o tamanho do problema. Para calcular esse percentual, eles fazem assim. Pegam o valor total das irregularidades que precisam ser devolvidas para o governo. Certo. E dividem pelo valor total que o partido recebeu do fundo partidário naquele ano. Nesse caso, a soma das irregularidades que precisavam de ressarcimento, aquele 1.200.000 da conta do fundo, e os 47.000 da conta das mulheres, sem comprovação, deu R$ 1.255.831,66. O total que o partido recebeu do fundo em 2018 foi R$ 1.252.564,58. Ah, o valor irregular foi um pouquinho maior que o recebido. Exato. Fazendo a divisão, R$ 1.255.831,66 por R$ 1.252.564,58 dá 1,0026. Multiplica por 100, chega nos 100,26%. Na prática, Bia, o que esse número acima de 100% mostra é que a falha na gestão e na comprovação foi tão completa que todo o dinheiro público do fundo partidário daquele ano foi considerado irregular ou impossível de comprovar. Todo o dinheiro? Sim, a Justiça Eleitoral não conseguiu validar nenhum gasto importante feito com o fundo. É como se, para o controle, tudo tivesse sido usado de forma errada ou escondida. É o retrato do colapso da prestação de contas. É a matemática mostrando o caos que você descreveu antes, da falta de documento e tudo mais. E o acórdão do TSE também fez questão de falar do histórico do partido em outras prestações de contas. Por que isso foi importante, Léo? Passado condena, é isso? De certa forma, sim, Bia. O histórico pesou para avaliar a gravidade das falhas de 2018 e a atitude do partido com a transparência. O TSE falou em descaso reiterado, ou seja, um descaso repetido. Vamos lembrar o histórico que apareceu no julgamento. As contas de 2012 já tinham sido rejeitadas, com irregularidade de quase 13,5%. As de 2013, rejeitadas de novo, irregularidade subiu para quase 26%. Nas de 2014, piorou, rejeitadas outra vez, com as falhas chegando a 46%. Olha a subida do problema ano a ano. Nossa, só piorando. E não é só isso. O partido simplesmente não prestou as contas anuais de 2005 e 2008. Não entregou nada nesses anos. E também não prestou as contas da campanha eleitoral de 2016. Caramba, um histórico bem complicado. Muito. Esse padrão de rejeição com erro crescente, mas a omissão total em outros anos e em campanha, foi visto pelo TSE como um sinal claro de falta de compromisso do partido com as regras e com o controle da justiça. Essa repetição, esse histórico ruim, com certeza pesou na análise da gravidade de 2018 e ajudou a levar a decisão de não prestadas e as sanções mais duras. Não foi um deslize isolado, foi um padrão. Realmente, olhando esse histórico, fica difícil dizer que foi só um erro pontual. Parece um padrão mesmo. Com tudo isso, a bagunça nos documentos, os percentuais não cumpridos, o histórico ruim e a decisão de não prestadas, imagino que as sanções do TSE foram bem pesadas, né? Quais foram as consequências para o partido, Léo? Foram sanções duríssimas, Bia, bem alinhadas com a gravidade de contas não prestadas. O TSE determinou basicamente 3 grandes coisas. Primeira, e aqui dói mais no bolso, a restituição integral de tudo que recebeu do fundo partidário em 2018. Ou seja, o partido foi condenado a devolver para o governo o valor total de R$ 1.252.564,58. Todo o valor recebido no ano? Exatamente.
e com atualização monetária desde 2018 até pagar de fato. Peraí, Léo. Devolver o valor total recebido, esse 1.252.000, e não só o valor que a área técnica apontou como irregular, 1.255.000. Por que devolver tudo? Excelente pergunta, Bia. A lógica é a seguinte: como a bagunça foi tão grande que impediu qualquer análise e validação dos gastos, lembra? Faltou extrato, faltou nota, tudo inconsistente, a justiça não tem como dizer, pelo menos tanto foi gasto certo. A presunção, nesse caso extremo, é que tudo foi irregular ou impossível de fiscalizar. Por isso, a sanção que está lá no artigo 48 da resolução é devolver a totalidade do fundo recebido no ano. Se não dá para provar o bom uso de nada, devolve tudo. Faz sentido. Se não deu para controlar nada, devolve tudo. E qual foi a segunda consequência? A segunda foi a suspensão do direito do partido de receber novas cotas do fundo partidário. Essa suspensão vale até a situação das contas ser regularizada, ou seja, até o partido apresentar contas que possam ser analisadas ou cumprir o que a Justiça mandou. Isso está na Lei dos Partidos, artigo 37A. E o ministro relator ainda destacou um ponto. Essa suspensão por contas não prestadas vale por si só, mesmo que o partido já não estivesse recebendo fundo por outro motivo, tipo não ter voto suficiente por causa da cláusula de barreira, sabe? Quer dizer, a punição pela má gestão financeira é separada do desempenho eleitoral. Uma não anula a outra. E teve mais alguma coisa? Sim, Bia. A terceira medida foi mandar cópia de tudo para o Ministério Público Federal, o MPF. Por quê? Porque a lei dos partidos diz que se tiver indício de irregularidade que possa ser também improbidade administrativa ou até crime, tipo desvio de dinheiro público... A Justiça Eleitoral tem que avisar o Ministério Público. Exato. Que é quem pode investigar e processar nessas outras áreas, civil e criminal. Ou seja, o problema da prestação de contas pode ir bem além da Justiça Eleitoral. E nesse caso específico ainda mandaram avisar o MPF sobre aquele descumprimento da decisão antiga, do dinheiro para as mulheres que tinha que ter sido aplicado em 2018 por causa das contas de 2011, para ver se o MPF entra com ação para cobrar aquilo que não foi pago. Fica muito claro que as consequências de ter contas não prestadas são profundas, né? Vão muito além de só devolver dinheiro. E como a gente sempre gosta de destacar aqui, Léo, esses julgamentos do TSE, mesmo sendo técnicos, são fontes ótimas de aprendizado. Tem um lado pedagógico muito importante para quem trabalha com finanças de partido. Que lições principais, que recados de ouro a gente tira desse caso tão forte que a gente analisou hoje? Sem dúvida, Bia. Cada julgamento desses é uma aula prática, muitas vezes mostrando o que não fazer. As lições aqui são claríssimas e servem de alerta para todos os partidos, dirigentes, contadores e advogados da área. Primeira grande lição: rigor total com a documentação. Guardar e apresentar para a Justiça todos os documentos fiscais certinhos. Nota detalhada, contrato claro, recibo válido e os extratos bancários completos, definitivos, para cada entrada e saída de dinheiro. Organização e documento completo não é luxo. É a base. A falta disso, como a gente viu, inviabiliza tudo e leva ao pior cenário. É o alicerce, né? Exato. Segunda lição que a gente já falou: comprovação e vínculo. Não basta gastar, não basta mostrar que saiu da conta, tem que provar que o serviço foi feito ou o bem foi entregue e que o gasto tem ligação direta, clara e permitida pela lei com a atividade do partido. Sem essa dupla prova, execução plus vínculo, o gasto dá irregular. Terceira, cumprir as normas direitinho. Atenção total às regras da lei eleitoral e principalmente das resoluções do TSE que explicam como fazer a prestação de contas a cada ano. Isso inclui respeitar os percentuais mínimos, os 20% da fundação, os 5% das mulheres e todas as formalidades na hora de preparar e apresentar as peças e os documentos. Normas que mudam bastante, né, Léo? Exige atenção constante. Exatamente. Por isso, a quarta lição: a seriedade dos prazos do processo. A tal da preclusão é real e não perdoa. Intimação da Justiça tem que ser respondida completa, correta e, o mais importante, dentro do prazo. Deixar para a última hora ou perder o prazo significa quase sempre perder o direito de se defender, de justificar ou de apresentar o documento. Não tem choro depois. É levar o processo a sério mesmo. Com certeza.
Quinta lição. As consequências são reais e podem ser devastadoras. Descumprir regra não é só um detalhe. Gera multa pesada, como devolver milhões com dinheiro próprio, e sanção administrativa dura, como ficar sem receber dinheiro público, o que pode até inviabilizar o partido. Fora o risco de investigação em outras áreas. E por último, mas talvez a lição central, entender a natureza jurisdicional do processo. Prestação de contas não é só mandar papel para cumprir tabela. É um processo formal, com regra, rito, prazo e consequência legal séria, que corre na justiça eleitoral. Tem que ser tratado com a mesma seriedade de qualquer outro processo na justiça. Ótima síntese, Léo. Essas lições reforçam demais a importância do aprendizado contínuo. Quem trabalha com finanças de partido, contador, advogado, administrador, tesoureiro, dirigente, precisa estar sempre se atualizando, estudando as normas, acompanhando as decisões do TSE, como nesse caso que a gente esmiuçou hoje. Atenção aos detalhes, organização, conhecimento técnico e respeito às regras e prazos são as melhores ferramentas para evitar problema grave, assim, garantir o uso correto do dinheiro público e fortalecer a transparência e a democracia. Não dá para ser amador nessa área, né? De jeito nenhum, Bia. Profissionalismo, cuidado, conhecimento técnico são essenciais para garantir que está tudo certo, evitar sanção e, o principal, garantir que o dinheiro público seja usado de forma transparente e para o que a lei permite. O caso de hoje é um exemplo extremo do que acontece quando isso falha. E assim, finalizamos mais um episódio. Conta pra gente, o que você achou do papo de hoje? Sua voz é muito importante. Comenta aí. Estamos sempre buscando trazer conteúdo que faça diferença real no seu conhecimento sobre esses temas. Fica ligado e compartilha com sua rede. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve!